Olá, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos escuros na altura dos ombros. Eu uso óculos e estou vestindo uma jaqueta verde. Quando ouvimos falar em política, logo lembramos da época das eleições, da campanha, dos candidatos, de votar em prefeito, governador, presidente da República. Mas política é quando a gente resolve um problema com diálogo, quando a gente vai decidir alguma coisa com os nossos amigos ou mesmo na nossa família. E quando você está na escola e, por exemplo, tem que eleger o representante de turma e a professora fala, levanta a mão para quem escolhe o candidato tal, ou levante a mão para o outro candidato. Isso é o exercício da democracia. Então, quando que isso começou? Vamos entender de onde vieram os conceitos de política, democracia? Vem comigo que eu vou te contar essa história. É comum ouvirmos falar democracia e política para pensarmos sobre as decisões do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país. E também dentro da nossa esfera particular. Mas isso começou quando? Começou há muito tempo atrás. Essa história não é recente. Hoje, o voto é a maior expressão da cidadania, mas o voto que temos hoje não é igual ao que tínhamos antes. Essa história de democracia começou numa cidade grega, a cidade de Atenas. Para nós historiadores, as mãos erguidas dos estudantes na eleição de representante de turma, por exemplo, lembram a democracia criada na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas. Lá, os cidadãos ocupavam a praça pública para votar assuntos de seu interesse. Quando concordavam, erguiam a mão. Para discordar, mantinham junto ao corpo. Hoje, a forma do voto é diferente, mas os princípios são bem parecidos. Mas sempre existiu a ideia de democracia? Todas as polis tinham a mesma forma de governo? Não. As cidades e estados gregas, as polis, tinham formas de governos diferentes. Talvez houvesse mais alguma outra polis com um sistema democrático de governo, mas não sabemos, porque a documentação só nos permite falar de democracia a partir da cidade de Atenas. Mas vamos ver quais eram as principais formas de governo na antiguidade grega? Na monarquia, o governo era concentrado nas mãos do rei, conhecido como basileu. Em algumas cidades-estado, o rei contava com um conselho de nobres para governar. Já a oligarquia era um pequeno grupo que controlava a política, geralmente formado por grandes proprietários de terra. As decisões da oligarquia privilegiavam eles mesmos, ou seja, os nobres que governavam. Já a tirania é a forma de governo em que apenas uma pessoa governa, com poderes absolutos, e assumia o poder geralmente pela força. Já a democracia, os cidadãos, através de uma assembleia, decidiam a vida da cidade, das leis, das medidas econômicas, porém, somente os cidadãos podiam participar dessas assembleias. Esparta, outra famosa cidade-estado grega, era bem diferente de Atenas. Lá, a forma de governo era oligarquia. Conhecida pela sua tradição militar, Esparta sempre foi regida pelos mais ricos da cidade. Mas Atenas sempre foi democrática? Não. Sabemos que, ao longo do tempo, a cidade de Atenas foi governada de formas diferentes, várias formas de governo, sendo a primeira uma monarquia e depois uma oligarquia. Mas, a partir do meados do século VI, isso começou a mudar. Isso porque as pessoas começaram a exigir reformas, e a primeira delas foi a exigência da criação de um cargo de legislador. As leis até então eram passadas de forma oral. A partir do momento em que houve esse cargo de legislador, as leis passaram a ser escritas de forma permanente e de modo que todo mundo pudesse conhecer. Esse que vemos foi Solon, magistrado arconte com grandes poderes para fazer reformas sociais e políticas. Ele, por exemplo, proibiu a escravidão por dívidas e permitiu que aqueles que tinham perdido sua liberdade voltassem a ser livres. Também criou a Assembleia Popular, a Eclésia, uma assembleia formada pelos cidadãos, homens naturais da cidade,
proprietários ou não de terras e capazes de custear sua participação no Exército. Com cerca de 40 mil cidadãos que podiam participar dessa Assembleia e que escolhia os ocupantes desses cargos públicos por sorteio entre os voluntários que se apresentassem. E também criou o Conselho dos 400, a Bulé. Era um conselho composto por integrantes da aristocracia e encarregado de preparar o trabalho da eclésia. Mais tarde, Clístenes, outro legislador, ampliou essa democracia e permitiu que todos participassem da vida política. Por isso, ele é chamado de pai da democracia. É com ele que surge esse sistema de governo, a demo, que significa povo, cracia, forma de governo, ou seja, democracia é a forma de governo do povo. Apesar de tais medidas, Clístenes reforçou o poder da Bulé, controlada pelos cidadãos mais ricos, que acabava se colocando contra o poder da Assembleia em alguns momentos. Clístenes também criou a lei do ostracismo. De acordo com essa lei, qualquer pessoa que representasse perigo à ordem democrática deveria ser expulsa da cidade e ficar exilada por 10 anos. A expulsão dessas pessoas era decidida por meio de uma votação. Mas e as mulheres? Nunca participaram da vida política de Atenas. Isso porque, segundo a mitologia grega, elas teriam perdido esse direito, o direito à cidadania, porque no momento da fundação da polis, elas votaram em Atena, deusa da sabedoria, para dar o nome à cidade. Então, para acalmar a ira do furioso Poseidon, deus dos mares, foram condenadas a viver à sombra de seus maridos. Mas, na prática, como funcionava a democracia ateniense? Todos podiam votar? Não, só os cidadãos. E quem era cidadão? Eram todos os homens com maiores de 20 anos, filhos de pai e mãe ateniense, que podiam participar da vida política. Lá não havia campanha política. Isso porque os cargos e as funções públicas eram decididas não através de uma votação, mas sim de um sorteio. Isso garantia que todas as pessoas pudessem exercer os cargos políticos. Todos os cidadãos podiam ser sorteados para um determinado cargo em um determinado ano. No ano seguinte, seria sorteado novamente, ou não, para outro cargo. Somente um cargo da administração da cidade não era dado através do sorteio. Esse cargo era o de general. Isso porque, vamos pensar, se um médico fosse escolhido para ser general da cidade, ele não teria técnicas militares, e aí a cidade podia sofrer uma invasão. Do mesmo modo que um general não poderia ser, por exemplo, médico, porque ele não saberia cuidar das pessoas numa epidemia, por exemplo. O general era escolhido através de eleição e também poderia se reeleger continuamente, sem restrição, ano após ano, se ele fosse bom. Há casos de generais que permaneceram no cargo durante muitos anos seguidos. Nessa função, o conhecimento militar era essencial para a cidade não correr o risco de perder uma guerra ou sofrer uma invasão, em decorrência de uma inabilidade ou incapacidade. E onde essas decisões aconteciam? Elas aconteciam na Ágora, que era uma praça livre de construções para que pudesse abrigar todos os cidadãos da cidade e reunir a eclésia, a Assembleia do Povo. Lá eram apresentadas as questões relacionadas à administração da cidade, tais como controle das riquezas, vinda dos impostos, o que construir, como construir, e resolver conflitos entre os cidadãos, dentre outras muitas situações que eram discutidas e debatidas entre os cidadãos, para encontrar um consenso e realizar as votações, e assim escolher o que fosse melhor para a cidade. Isso era política. Com as reformas de Clístenes, como eu falei, todos os cidadãos puderam participar da vida política da cidade. E isso demandava tempo, porque para a deliberação na Assembleia, os cidadãos se reuniam cerca de 40 vezes ao ano, o que é bem diferente da nossa democracia atual, onde aqui no Brasil a gente exerce nosso direito de voto a cada 2 anos, em média. E isso era um problema para aqueles cidadãos mais pobres, que não tinham tempo, por exemplo, de sair da área rural
e ir fazer alguma votação na cidade. Mais tarde, no governo de Péricles, famoso governante de Atenas, que viveu no século V antes da Era Comum, conseguiu aperfeiçoar a democracia, mas não só. Durante o seu governo, Atenas se tornou um polo irradiador de cultura, de democracia, de arte e beleza por toda a Hélade. E ele organizou a cidade, construiu os mais famosos monumentos da Grécia até hoje. E temos um relato de um discurso dele feito na Acrópole que Tucídides, um historiador grego, escreveu para a gente. Péricles fala do orgulho que os atenienses deveriam sentir do regime democrático. Ele disse: vivemos sob uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos. Ao contrário, servimos de modelo a alguns, ao invés de imitar outros. Seu nome, como tudo depende, não de poucos, mas da maioria, é a democracia. A pobreza não é razão para que alguém, sendo capaz de prestar serviços à cidade, seja impedido de fazê-lo. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos. Em suma, digo que nossa cidade, em seu conjunto, é a escola de toda a Hélade. Por esse discurso, podemos ver que não participar da vida política era muito ruim, era grave na cidade de Atenas. Diferente de hoje, viver a política, o dia a dia da cidade era muito importante. Mas você pode me perguntar, as mulheres não participavam, os estrangeiros não participavam e os escravos não participavam. Então não era tão democrático assim. Bem, eu tenho que te dizer que há 2.500 anos atrás, a ideia de Atenas foi revolucionária, porque até então as comunidades, os reinos e os impérios viviam sob as ordens de uma única pessoa, que era um único governante, um tirano. Atenas revolucionou com a ideia de que todos poderiam governar a cidade. Isso foi tão revolucionário que só aconteceu 2.500 anos depois, e não da mesma forma, porque as democracias modernas são bem diferentes. Hoje, a democracia ela é representativa. As democracias modernas são bem diferentes da democracia ateniense. Hoje em dia, no Brasil, por exemplo, você é cidadão a partir dos 18 anos, se você for pobre ou rico, se você for homem ou mulher, e até um estrangeiro pode vir a se tornar um cidadão, o que é bem diferente da antiguidade. Mas como que hoje nós poderíamos fazer como em Atenas? Porque não dá para a gente reunir os milhares de pessoas que vivem numa cidade hoje em dia, numa praça, propor uma votação, todo mundo levantar a mão e alguém ter que contar, ou então propor outra votação e todo mundo levantar a mão e ter que contar de novo os votos. Seria impossível. Então, a solução encontrada pelas democracias modernas foi a democracia representativa, que significa que a comunidade escolhe, dentre os seus cidadãos, um cidadão para representar todos os cidadãos. No regime democrático atual, uns poucos representam a vontade da maioria, como podemos ver. Além disso, o conceito de democracia hoje é diferente do que existia no passado. Para um país hoje ser considerado democrático, não basta garantir às pessoas o direito de voto. Entre outros atributos, é considerado democrático o país que garante a liberdade de expressão, o exercício dos direitos humanos, o acesso de todos os cidadãos à educação, ao trabalho e às condições de vida dignas, e o respeito às diferenças étnicas, de gênero e de orientação sexual. Na democracia moderna, quem deve garantir a existência de todos esses direitos é o Estado. E vamos ver o que nós aprendemos hoje nessa aula? Resumindo, podemos dizer que a democracia antiga era direta e tinha como objetivo a comunidade, e cada membro dessa comunidade buscava o ideal do bem comum, um projeto de bem viver para todos. Nas democracias modernas, que são representativas, tem o Estado como instrumento que garante a vida de cada indivíduo dentro do conjunto da sociedade. A nossa aula vai ficando por aqui, mas eu quero deixar um desafio para vocês.
um desafio lembrando das mulheres. Vamos lá! Como podemos ver, as mulheres de Esparta, por conta da guerra, também deveriam ser fisicamente preparadas para gerar filhos fortes e saudáveis, aptos ao exército. Essa necessidade permitiu que as mulheres espartanas se dedicassem aos jogos e atividades esportivas. Era comum que elas cuidassem da administração doméstica, dos negócios da família e participassem das reuniões públicas ligadas à vida política espartana. Já em Atenas, as mulheres deviam ser obedientes ao marido, boas esposas, boas mães e reclusas em casa. Além disso, não era permitida a participação na vida política da cidade. Mas elas eram responsáveis por alguns cultos ligados à fertilidade, por exemplo, como o culto de Dionísio, muito importante em Atenas. Mas ainda que Atenas fosse, naquela época, o maior símbolo de cidadania e democracia, as mulheres nunca, em momento algum, tiveram direitos políticos. Uma exceção, entre outras, foi Aspásia de Mileto, que viveu em Atenas no século V. Grande conhecedora da política e mestre em retórica, era amiga e admirada por Sócrates, o famoso filósofo. Casada com Péricles, governante de Atenas, era criticada pelos inimigos dele, que a acusavam de interferir nos negócios da cidade por meio dos discursos políticos que escrevia para o marido. Pensando no legado grego e principalmente na democracia como forma de governo, de igualdade entre cidadãos, tendo em vista o papel social das mulheres, tanto em Esparta como em Atenas, o desafio que eu deixo para você é: escreva em seu caderno as conquistas das mulheres espartanas e atenienses, que estão presentes na vida das mulheres hoje em dia. Nossa aula chegou ao fim e eu convido vocês a ficarem ligados na próxima aula de História. Tchau!